Você sabia que Peter Pan, o menino que se recusa a crescer, surgiu de uma tragédia pessoal? Em 1867, quando J.T.M. Barrie tinha apenas 7 anos, seu irmão mais novo, David, morreu em um acidente de patins. Desolado, o jovem Barrie tentava consolar sua mãe vestindo as roupas do irmão falecido, imitando-o na tentativa de preencher o vazio deixado por sua perda. Esse trágico episódio marcou profundamente o autor e mais tarde inspiraria a criação de Peter Pan, o eterno menino que nunca envelhece, assim como seu irmão, David jamais cresceria. A primeira vez que Peter Pan apareceu foi em 1902, em um livro intitulado O Pequeno Pássaro Branco, The Little White Bird, onde suas aventuras eram contadas por um narrador para seu filho antes de dormir. Mas foi em 1904, quando a história ganhou vida nos palcos de Londres, que Peter Pan realmente conquistou o público. A peça Peter Pan, ou O Menino que Não Queria Crescer, Peter Pan, or The Boy Who Wouldn't Grow Up, foi um sucesso imediato e logo chegou a Nova York. Em 1911, Barrie escreveu a versão que conhecemos hoje como Peter Pan e Wendy, Peter and Wendy, e o resto é história. Mas vamos falar sobre algo mais sombrio. Você sabia que, no esboço original, Peter Pan não era o herói que conhecemos? Na verdade, ele era o vilão. Peter raptava crianças e as levava para a Terra do Nunca, mas quando elas cresciam, ele as descartava cruelmente, jogando-as no mar. O Capitão Gancho, como o conhecemos, nem sequer existia na primeira versão da história. Há até uma teoria de que Gancho era um garoto perdido, que conseguiu escapar de Peter e agora busca vingança. Essa versão inicial foi considerada sombria demais por Barrie, que a modificou, tornando-a mais apropriada para o público infantil. Mas se pararmos para pensar, o Peter que conhecemos ainda tem um lado bastante assustador. Ele é um personagem complexo, mesquinho e, muitas vezes, cruel. Um exemplo disso é sua atitude em relação ao Capitão Gancho. Peter é o responsável por Gancho ter perdido a mão, jogando-a para um crocodilo que agora persegue o pirata incessantemente. E a crueldade de Peter não para por aí. No final da história, quando Peter retorna para ver Wendy, ele não se lembra de Gancho, o pirata que foi seu arqui-inimigo. Wendy, surpresa, pergunta: "Você não se lembra de como matou o capitão e salvou a vida de todos nós?" E Peter, indiferente, responde: "Eu esqueço de quem eu mato." Essa falta de memória de Peter não é apenas uma questão de esquecimento. Mas antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal. Se você está gostando dessa história e quer conhecer mais curiosidades como essa, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nada. Voltando à história, a relação entre Peter e Wendy também é cheia de nuances. Wendy é a figura materna que Peter sempre busca, mas nunca consegue manter. No livro, Peter a leva para a Terra do Nunca, esperando que ela cuide dele e dos garotos perdidos, mas ele sempre sabe que, no fundo, ela terá que voltar para casa. Peter não quer crescer, mas ele também não quer que as pessoas ao seu redor cresçam e o deixem para trás. E que tal a Sininho? A pequena fada é muitas vezes retratada como a fiel companheira de Peter, mas sua relação com Wendy é carregada de ciúmes e ressentimento. Em um dos momentos mais sombrios da história, Sininho convence os garotos perdidos a atirarem Wendy, alegando que ela é um pássaro. Quando um dos meninos dispara uma flecha e acerta Wendy, Sininho fica satisfeita com o que poderia ter sido uma tragédia. Embora Wendy sobreviva, essa cena revela o lado sombrio e perigoso de Sininho, que, em sua pequenez, é incapaz de ser totalmente boa ou totalmente má. E falando em fantasia, você já parou para pensar na diferença entre fantasia e realidade na vida de Peter Pan? Para ele não há diferença. Em um trecho do livro, as crianças da Terra do Nunca
precisam fingir que estão comendo. E enquanto para os outros meninos isso é claramente uma brincadeira, para Peter, faz de conta e realidade são exatamente a mesma coisa. Isso mostra o quão distante Peter está do mundo real e como sua incapacidade de crescer vai além do físico, afetando também sua percepção da realidade. A Terra do Nunca é um lugar mágico, mas também é um reflexo do próprio Peter Pan. Um mundo onde o tempo não passa e onde as responsabilidades da vida adulta nunca chegam. É um lugar de eterna infância, mas também de eterna solidão. Peter pode ser o líder dos garotos perdidos, mas ele também é um menino perdido, preso em um ciclo interminável de aventuras que nunca o satisfazem completamente. No final, Peter Pan é mais do que apenas uma história infantil. É uma exploração profunda dos medos e desejos humanos, do luto, da perda e da eterna busca por algo que nunca poderemos recuperar. E talvez no fundo, todos nós tenhamos um pouco de Peter Pan dentro de nós. Aquela parte que deseja fugir das responsabilidades e permanecer para sempre jovem. Mas assim como o Andy, sabemos que um dia teremos que crescer e que deixar a terra do nunca para trás. Pensa em todas as coisas que podem estar por aí e você tá perdendo. E pensa no que o mundo tá perdendo sem você por aí para fazer tudo isso. Eu acho que eu não tô pronto. Então, o que achou dessa versão mais sombria de Peter Pan? Deixe seu comentário abaixo e me conte o que mais você gostaria de ver por aqui. Até a próxima!